A juiz esclarece. Vamos falar nesta e nas próximas 4 sessões da execução das medidas tutelares e educativas e vamos começar por ver a partir de que momento é que se pode iniciar a execução dessas medidas. Para tal é necessário, diz a lei, que haja uma decisão escrita, portanto não poderá nunca basear-se apenas numa decisão verbal, oral, que não tenha um suporte material escrito. E terá ainda essa decisão de ter transitado em julgado. O que é que isto significa? Significa que essa decisão já não é passível de recurso ordinário ou de reclamação, ou seja, já se tornou definitiva. Só depois de definitivas estas decisões é que podem ser executadas, ou seja, já não há possibilidade nem de recurso ordinário nem de reclamação. E relativamente a estas medidas, na decisão o juiz deve mencionar qual é a entidade que acompanha a execução das mesmas. Há casos em que a lei diz qual é a entidade competente, depende das concretas medidas. Há medidas em que isso já se encontra determinado pela lei, há outras em que, não se encontrando previsto, terá de ser o juiz a designar a entidade que irá acompanhar a execução da medida, que poderá ser qualquer entidade que o juiz considere idónea, atendendo às circunstâncias do jovem e às finalidades da medida tutelar educativa, que é sempre de reeducar o jovem para o direito. Poderá ser uma entidade pública ou privada, de solidariedade social ou não, enfim, o juiz irá ver, de acordo com as entidades disponíveis, qual é que terá idoneidade e capacidade para acompanhar e sindicar a execução desta medida. Vou dar um exemplo para tentar percebermos do que é que está em causa. Por exemplo, quando o juiz aplique a medida de prestação de tarefas a favor da comunidade, poderá, quando designar o local, poderá ser, por exemplo, numa junta de freguesia, poderá ser designada alguém da junta para acompanhar a execução desta medida e verificar se o jovem pontualmente cumpre os horários e as tarefas de que está incumbido. Não é necessário que sejam sempre os serviços de reinserção social a acompanhar a execução destas medidas. Contudo, quando o juiz não dispuser de informação suficiente que lhe permita designar outra entidade, em princípio são estes serviços que irão acompanhar a execução da medida que foi aplicada. E isto, em qualquer uma das modalidades de medidas aplicáveis, quer sejam institucionais ou não institucionais, com exceção daquelas que dispensam acompanhamento, como iremos ver noutra sessão, que é o caso da admoestação, por exemplo, ou do pedido de desculpas verbal na presença do juiz. Também pode acontecer no âmbito da reparação ao ofendido. Mas disso iremos tratar noutras sessões. Relativamente à execução das medidas, queria ainda focar a questão da execução sucessiva de medidas tutelares educativas. Pode haver, de facto, necessidade de o jovem cumprir sucessivamente diversas medidas que lhe foram aplicadas, nomeadamente medidas não institucionais e institucionais, e neste caso, em princípio, a execução irá obedecer a uma ordem decrescente de gravidade. No âmbito das medidas tutelares educativas, já vimos que as mesmas podem ir desde a admoestação até ao internamento, sendo esta mais gravosa, pois que se forem aplicadas diversas medidas, por exemplo, uma medida de internamento, o acompanhamento educativo, primeiro terá de cumprir-se o internamento, depois o acompanhamento educativo e daí por diante, a não ser que o juiz considere que as finalidades das medidas ficam asseguradas de melhor forma se invertendo a ordem que, em regra, está prevista na lei.
ou se as próprias circunstâncias do jovem, as necessidades que em relação ao mesmo se manifestem, assim o aconselharem, poderá ser invertida essa ordem. Mas, em regra, será primeiro cumprida a medida de internamento que é mais gravosa e dentro dela, dentro das suas modalidades, será dada a preferência, em regra, a mais restritiva. Já vimos que existem modalidades, grandes modalidades, se é o regime aberto, semiaberto e fechado na medida de internamento, e havendo várias modalidades, várias medidas nas diversas modalidades a cumprir, poderá, em princípio, será a modalidade mais restritiva que primeiramente será cumprida, executada, a não ser, como disse, que o juiz entenda de forma diferente face aos benefícios que poderá trazer para o jovem a alteração dessa ordem. Será sempre à luz do superior interesse do jovem e destas necessidades educativas que as decisões serão tomadas, sendo certo que, no que concerne ao jovem, no âmbito de medidas de internamento e de acompanhamento educativo, há necessariamente elaboração de um dossiê individual que irá relatar todas as circunstâncias, os objetivos, as finalidades necessárias à cabal execução da medida. Esse dossiê é individual e, quando é obrigatoriamente destruído, decorridos 5 anos depois de o jovem atingir os 21 anos de idade. E relativamente a estes princípios genéricos de execução, a estas ideias primordiais da execução das medidas, apenas quero dizer que poderá também haver recursos no âmbito da execução, como iremos ver com mais premência no âmbito das medidas de internamento, sempre que se verificar discrepância, agravamento das condições da execução da medida relativamente àquilo que foi decidido pelo Tribunal. Sempre que se verificar isso no âmbito da execução da medida, portanto, uma decisão que seja prejudicial, agravando as condições de execução da medida, o jovem, o representante legal, quem tiver a guarda de facto, poderá recorrer dessa medida e, se for caso disso, até o juiz poderá atribuir efeito suspensivo, mas isso, como já disse, sobretudo no âmbito das medidas de internamento é que isso se verifica e iremos ver isso com mais precisão nesse âmbito. Neste momento penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.